Então, vamos começar a aula de hoje. Eu vou colocar para vocês, eu vou compartilhar o texto para vocês acompanharem a leitura. O nome do texto tem a ver com o tema que vai ser abordado na proposta de redação. Esse daqui não tem na folha da redação de vocês, tá? Da atividade avaliativa. O nome da crônica se chama Papos. Papos. Conversa, diálogo. De Luiz Fernando Veríssimo. Me disseram. Disseram-me, hein? O correto é disseram-me. E me disseram. Não me disseram. Eu não falo como quero. E te digo mais. Ou digo-te. O quê? Digo-te que você? O te e o você não combinam. Me digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te pedir, te partir a cara, lhe partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de. Murilo, chega. Se você não parar de me corrigir ou corrigir-me, é para seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo bem, falo como bem entender. Mais uma correção, e eu? O quê? O mato? Que mato? Mato-lhe, mato você, matar-lhe-eite. Ouviu bem? Pois, esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo e elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderam-me? No caso, não sei. Ah, não sabe? Não o sabe? Sabê-los? Não? Esquece? Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me. Nossa, essa palavra é difícil de falar, hein? Vamos. Depende. Perfeito. Não o sabes? Ensinar-me-lo-ias. Se o soubesses, mas não o sabes. Não sabes. Está bem, desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais dizer-lo o que dizer-te-ia. Por quê? Porque, como todo esse papo, esqueci-lo. O que tem a ver isso com o texto que eu vou propor para vocês escreverem? Vocês veem aqui uma conversa que requer uma informalidade, né? Já que nós estamos falando de papos. Papos é conversa, diálogo. Requer uma informalidade. E um fica escrevendo de forma elitista. Elitista quer dizer o quê? A língua da elite. Quer dizer o quê? Que o mais pobre fala errado e o mais rico fala melhor. Como se fosse isso, o acesso a nível cultural, o acesso à escolaridade. E isso tem a ver com a questão da língua. Por exemplo, essas mesóclises que apareceram no texto, que é colocação pronominal, são utilizadas no dia a dia? Quem que utiliza isso? São utilizados nos textos mais antigos, nos textos que exigem uma formalidade maior. Só que o fato de não utilizar a mesóclise ou qualquer outra palavra como apareceu no texto, pedante, tem uns outros nomes aqui que apareceram no texto, não quer dizer que não houve comunicação, ele se comunicou, independente de... você está sendo grosseiro, pedante e chato. Então, houve a comunicação. Haverá comunicação independente de ser de acordo com a norma culta ou não. A língua é um fenômeno linguístico e ela muda com o decorrer dos anos. Então, o que é adequado lá no tempo lá de Pedro Álvares Cabral, vamos dizer, não seria adequado hoje. Eu posso, por exemplo, escrever um texto e a minha linguagem, o meu vocabulário não ser adequado ao uso das mesóclises da vida.
Porque, tipo assim, é uma seleção de vocábulos, né? Os vocábulos mais rebuscados, vamos dizer. Olavo Bilac, ele escrevia muito culto. A linguagem que ele utilizava nos poemas dele eram extremamente rebuscadas. Então, combina, Machado de Assis combina agora. E nós? E outra, dependendo do assunto que é abordado, requer um tal de formalidade tão grande assim? Então, é sobre isso que vocês vão escrever. Eu vou postar aqui para... Calma, não entreguei ainda. Eu vou postar aqui para vocês, que vocês não receberam. Quem não recebeu, eu vou postar aqui. Deixa eu achar aqui a atividade avaliativa. Essa aqui é do 7. Quarto de banho. O primeiro texto é esse aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Enquanto eu entrego, vocês leem, tá? Dá para vocês verem daqui, assim? Ou não? Alunos, estou perguntando. Mais ou menos. Mais ou menos. Oi? Ou vocês preferem que eu poste lá no grupo para vocês acompanharem a escrita? É melhor postar lá no vídeo. Tá, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou postar lá e vocês leiam melhor, tá? Porque a tela, na hora que eu compartilho, fica a letra muito pequena. Só um pouquinho, tá? Eu vou entregar a atividade, leem aí o texto para depois a gente falar a respeito do tema. Exemplo, o estrangeirismo seria um fenômeno linguístico. Vocês poderiam abordar o estrangeirismo para poder escrever o texto. Vocês poderiam abordar a gíria para poder escrever o texto de vocês. Vocês poderiam escrever uma crônica sobre o encontro de duas pessoas de gerações diferentes com língua... Lógico que tem. É ficção. É ficção. Eu posso futebol? Mas como assim tem que ser futebol? Mas tem que ter a ver com isso, não? Não é. Você vai falar sobre a língua. Nosso conteúdo. Vou focar nisso. A palavra abreviada da internet. Por exemplo, você conversar com uma pessoa de mais idade e um adolescente, usando muita gíria. Vai haver o quê? Uma comunicação, porque a pessoa não tem acesso à tecnologia, não tem todas as informações palavras que existem. Essa está sendo aquela abreviação. Pode acontecer. Então, você vai ter que criar situações em que ocorra uma falta de comunicação. Por exemplo, pessoas de lá vão pensar. Demorou muito mais que uma pessoa lá do século XIX, uma pessoa do século XXI. Como vai ser a comunicação dela? Ou é a pessoa do século XIX? Se comunicaria com uma pessoa do século XXI? As gírias seriam as mesmas? Então, você vai ter que... Eu já entreguei, né? No mínimo 15. Tá? Mínimo. Eu vou ler. Espera. Qualquer coisa, desde que tenha a ver com a língua. Desde que seja legível, sim. Desde que seja envolvido o tema, sim. Nossa, eu escrevi Márcio.
Eu vou ler o texto com vocês, tá? Olha só, escutem. O texto 1, ele abrange a parte lá da linguagem de palavras mais antigas, que não se utilizam hoje, do Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças se achavam mademoiselles e eram todas mimosas muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando as asas, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar noutra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro, e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que impedia que nesses entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada? Encontravam alguém que lhes passasse a manta e azulava, dando-as de vila de uva. Os mais idosos, depois da janta, faziam 1 quilo, saindo para tomar fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens que iam ao animatógrafos e mais tarde aos cinematógrafos, chupando bala de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplanos, os quais, de pouco siso, se metiam em camisa de 11 varas, e até em calças pardas. Não admira quem descem com os burros na água. Então, vocês podem ver que no texto antigamente aparecem expressões que não são do nosso uso. Até essas expressões como cair do cavalo, nem tanto, dar com burros na água, nem tanto. Mas há expressões que são mais típicas, por exemplo, da minha avó do que da minha mãe. Tirar o pai da forca. Oi? Tirar o pai da forca. Então, são expressões que apareceram aqui e palavras antigas que não são comuns ao nosso uso. Aí o texto 2 tem: Emma, vê a mesa da sala de estar. Mãe, o que é sala de estar? É living? Ah, bom. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Então, aqui, qual que é a crítica de Mafalda? Está na língua inglesa? Não, está na língua portuguesa, só que ela conhece a língua inglesa. Então, é esse contraponto. Então, os mais jovens acabam tendo mais acesso à língua estrangeira por conta da tecnologia. E os mais velhos, não. Aí, os mais velhos, eles acabam cometendo as gafes da vida. Acontece muito isso lá em casa, por conta da minha mãe. Porque não é uma coisa do convívio dela, né? Ela acabou se adequando por conta da tecnologia. Ela quer o celular, quer postar as coisas dela. Mas isso daí não era uma coisa da época dela, é uma coisa da geração, principalmente de vocês, da minha nem tanto. Tá? Então, a língua estrangeira acaba tomando mais conta da vida de vocês, da rotina de vocês, do que das nossas. A gente teve que se adequar. Vocês já não, já tem mais contato. Então, quando tem essa situação da Mafalda, por exemplo, vocês poderiam criar uma crônica a partir daquela tira. Você estaria escrevendo sobre o assunto. Por quê? Porque ela foi ler uma palavra, ela não conhecia o significado da palavra, e ela perguntou: mãe, o que significa isso? Aí ela falou que era living. Ela falou: por que não escreve uma coisa da minha língua? Porque aquela palavra já está inadequada. Você estava falando do quarto de banho, né? Hã? É inglês. Texto 3. Da tira da Mafalda. Do quarto de banho, porque são palavras que, tipo assim, ocorre um choque, né? Quarto de banho. Pra gente, quarto é o quê? É onde a gente dorme. E não a gente toma banho. E para eles é expressão diferente.
eu acho que é no Amazonas ou no Pará, é um desses locais. Eles não falam tomar banho de mangueira, eles falam banho de borracha. Mangueira para nós, borracha para eles. É a mesma coisa pipa, papagaio. Essas palavras que não tem, tipo, nós utilizamos umas. E em regiões usam outras. Então, francês no Rio Grande do Sul é cacetinho. E carne moída, que eu chamo de boi ralado, carne moída. Lá no Rio Grande do Sul fala guisadinho, e guisado pra gente é um prato. Então, qualquer coisa que vocês forem falar, criar situações do nosso cotidiano em que ocorra esse conflito entre gerações, entre culturas diferentes, você está falando sobre a língua. A minha melhor amiga chamou o skinny de estadinha, chama de skinny. Bolacha, biscoito. É bolacha? Texto 3. Silêncio. É engraçado essa história das palavras antes tão comuns que a gente, de repente, percebe perdendo a serventia. Solteirona, quem diz isso hoje em dia? Quando eu estiver sem fazer nada, vou catar e fazer o meu dicionário de palavras aposentadas, né, Mário Quintana? Então, aqui ele está falando da expressão, da palavra solteirona, que não se utiliza mais, né? Não se utiliza essa palavra solteirona. Solteirona é da época da minha avó. Minha avó ainda usa esse termo. Tá? Texto 4. Não, isso daqui é só um comentário a respeito do assunto. Posso me estirar ao seu lado? Poder pode. A praia não é minha e tem espaço. Grato, você é daqui? Ser, sou. Por quê? Por seu sotaque. Vê que o meu é diferente? E tu é de onde? Venho lá das Securas. Adoro surf e queria conhecer a chamada Ilha da Magia e do Fantástico. Aqui é do texto publicado lá em Florianópolis, né? Salim Miguel. Então, vocês podem ver que são textos diferentes falando de situações distintas, em situações linguísticas, de palavras que foram aposentadas, por exemplo, e o cara, isso daqui é um bom tema, que vocês podem escrever uma crônica sobre isso, de uma pessoa que queira escrever um dicionário de palavras aposentadas. O difícil é o quê? Vocês conhecerem essas palavras, né? Vocês poderiam fazer as palavras atuais e colocar com significados que tenham acesso às outras pessoas de gerações diferentes. Aí seria mais fácil vocês escreverem. Proposta de redação gênero crônica. O gênero crônica mistura características da literatura e do jornalismo, uma vez que apresenta a visão do cronista sobre um fato colhido no noticiário do jornal ou do cotidiano. De acordo com o crítico Antônio Cândido, por ser tão despretensiosa, insinuante e reveladora, a crônica consegue transformar a literatura em algo íntimo com relação à vida de cada um, considerando que a língua é um fenômeno sociocultural dinâmico, portanto, muda conforme a situação de fala, no decorrer de cada ano, década, século, etc. Escreva uma crônica narrativa sobre os usos da língua no cotidiano. Com esse objetivo, você poderá utilizar qualquer manifestação linguística. Então, ela é bem abrangente, vocês podem utilizar qualquer coisa que seja relacionada a fatos linguísticos. Por exemplo, gírias, estrangeirismos, variação geográfica, regional, no caso, histórica. Por exemplo, pessoas de regiões diferentes. Um nordestino conversando com um sulista. Paulista nem tanto, porque tem muito nordestino em São Paulo, por exemplo. Carioca já daria. Tá? Então, qualquer manifestação linguística que vocês queiram privilegiar no texto de vocês. Por exemplo, imagine uma pessoa do século XVIII conversando com um adolescente extremamente cibernético do século XXI. Eles conseguiriam se comunicar, e se uma pessoa fosse congelada no tempo e se deparasse com as mudanças ocorridas a partir do século XX, do ano 2020, né? O ano pandêmico. Será que essa pessoa do século que eu acabei de colocar aqui para vocês,
ela entenderia o que está acontecendo aqui? De repente, quem fosse lá da época da peste negra conseguiria, né? Então, vocês podem pensar em questões para vocês criarem. Mas tem até gente que vive essa época, mas não entende isso. Você acredita? Pois é. A minha avó é bem obediente, ela é daquela época, tá? Ela sai de casa, quer dizer, ela quase nem sai, mas ela já, primeira coisa, quando ela sabe que ela precisa sair, tipo, tomar vacina, ela já pega a máscara dela, nem precisa pedir. Não, pega a máscara. Ela dá exemplo. Ela é contra esse universo. Eu tava indo pra casa dela, daí eu tava gravando e falei assim, nossa, tá na rua, você vai me volta pra casa. Eu tô na calçada, eu tô na rua. Procure utilizar expressões que marcaram época, tal como objetos, lugares mais históricos, em contraposição dos dias atuais. Também revele a sua visão pessoal do acontecimento, abordando um fato que procure ir além do circunstancial, narrando com sensibilidade ou, se quiser, e conseguir com humor. Não se esqueça de empregar em seu texto uma linguagem que incorpore as características da crônica, como título criativo e texto escrito no mínimo 15 linhas, no máximo 30. Aqui são os critérios avaliativos, são através desses critérios que eu vou colocar a pontuação. Por exemplo... Você não me dá 10, mais. o Jota vai ganhar. Se a minha é 10, a Juliette vai sair no próximo, ela vai ser expulsa da fala. Eu queria achar aqui os critérios de avaliação, por exemplo, pertinência ao tema. O que significa pertinência ao tema? Não fugir do tema. Não fugir do tema do assunto. Se eu estou falando de manifestação linguística, você tem que abordar. Pode colocar qualquer situação, até o futebol. Mas desde que seja um fato. Quem falou de futebol aqui? Pois é, um fato linguístico, tá? Quando você estava falando sobre xenofobia, antes de começar a aula, a Isabela, né? A xenofobia também ela entra. Por quê? A partir do momento que você discrimina uma pessoa porque fala, eu estou indignado, sabe quem fala indignado, né? Você está sendo xenofóbico. Também quando você chama as artes de xingue, faz assim. Também. Então, vocês podem abordar, isso fica a critério de vocês. O que vocês tiverem mais familiaridade para vocês escreverem sobre... Hã? Indignado. Professora, depois a gente pode tomar um sorvete, professora? Sorvete. Música na de educação física, Na hora que vocês terminarem, quem não pegou a folha, só um pouquinho, quem não pegou a folha, escreva no caderno, tire foto e mande para mim. Depois eu quero que vocês entreguem na coordenação a atividade avaliativa escrita por extenso, a caneta. Pode escrever primeiro de lá, Deve. Colocar uma pergunta. Uma pessoa do interior, uma pessoa da casa. Sim. Tá diferente, né? Sim. Posso dizer? Pode. Sei, eu vou fazer uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa de São Paulo. É engraçado. Pode falar. É a critério de vocês. Professora, não podia ser tipo assim, 5, 3 parcial, 2 e não 1? Lógico que não. ela ia dar mais Não, professora, sério? Gracinha. Deixa eu fazer a chamada. Parece que ela vai chamar para você. Amanda. Ana Gabriela. Presente. Não era? Hã? Paulista, né? Né? Não sei a diferença. Paulo. Você vai colocar 2 L na palavra? Eu não sei se a gente. Pessoas do século da pessoa de hoje em dia. Me lembra de Volta pro Futuro. Tem. Teve outros pais dele. Teve uma novela que eu criei uma expectativa de que seria boa, que é aquela... É que tem a menininha que é do passado. Isso, dos congelados. Só que eu não gostei da novela, achei bem ruimzinha. Mas assim, a ideia era boa. Eu tenho uma ideia. Tem uma coisa que eu pensei. Lembra de uma frase que eu vi? Uma gíria. Como que você começa a escrever a crônica? Em uma conversa? Qualquer coisa. Você pode criar qualquer situação. Num bar,
num aeroporto, qualquer coisa, numa praça. Vai depender do que você queira escrever. Uma conversa de internet. Tipo, como que começa? Tipo, são duas pessoas conversando. Agora, estamos conversando. Desde quando eu comecei a jogar. Você viu que aquele texto que eu li não tem ambientação nenhuma? São pessoas conversando, não localiza ninguém. É critério. A crônica é bem livre para vocês escreverem, viu? Você não precisa ter aquele compromisso de dizer onde que aconteceu isso, com quem. Não. Você pode escrever só diálogos. Adorei. Vamos. No mínimo, porque não dá para você contar uma história só com 10 linhas. Ana Carolina, Ana Lisa, Presente. Ana Clara, Catarina, Diogo Leonardo, Gabriel, Murique, Isabela, Isabelle, Júlia Barreto, Leonardo. Leonardo está? Não sei. Posso colocar? Deixa o título por último. Posso colocar a primeira? O título tem que ter a ver, tem que resumir, né? Em 2 palavras. Não. Professor, Não. se a primeira crônica de nenhuma, você não é a primeira e última. Rever, sim. Lucas Alves. Se o pai for a última crônica, eu posso colocar a primeira? Lucas Brock. Presente. Sei lá como que fala. Até o final do ano eu aprendo. Luiz Henrique. Presente. Maria Clara. Mariana. Presente. Miguel. Presente. Murilo. Presente. Nicole. Nicolau. Rafaela. Presente. Franco. Quem falou presente aqui? Rafael, você gostaria de eu coloco você? Rafaela Rodrigues. A Rafaela Franco não entrou? Presente. Ah, eu não ouvi. É que confundiu. Eu falei tudo junto. Já não sabia quem era quem. Tá. A Nicole está? Tá, beleza. Correto. Faz o texto. Depois eu vou ver se cabe a primeira crônica. Mas é que ele é a última crônica. Mas ele Você está quase copiando o estilo do outro, né? Professora, eu vou fazer a primeira crônica da eu também fazer minha primeira. Eu vou fazer, não. Oi. Eu posso escrever tanto como tipo, em primeira pessoa, como se fosse eu mesma narrando, ou como terceira pessoa, né? Tanto Tipo, faz. narrador. Tanto faz, qualquer coisa, tá?
Professora, Pode falar. o meu texto passou de 30 linhas. Podia? Poder não pode. Você já passou a caneta? Não. Você tem que ser mais sucinto para poder caber nas 30 linhas.
Luiz Henrique. Luiz Henrique. Preciso falar com você. Manda para mim um oi no WhatsApp para mim, por favor, para eu poder falar com você. Vai. Você já leu, professora? Acabei de escrever para você. Tentar pegar alguns itens naquele texto da TGVP e escrever alguma coisa por aqui.
Professor, eu sou triste, o final da minha escola deve ser muito triste. Mas eu vou perguntando. Ou seja, agora aconteceu. O professor falou que ela vai ter idioma, né? Oi? O quê? Né? Só para você ter uma ideia. Ah, tá. Então eu vou fazer uma ideia. Uma ideia? Não, fazer. Faz Luciano conversando com o Olha isso aqui. Eu dei um monte de texto para você ler de apoio, para você poder. Isso aqui é muito. Faz o Luciano conversando com o Slomé. Com quem? O Borré. Não conhece o Borresso? Escreve aí, se tiver a ver com a língua, o fenômeno linguístico, Ele é eu sei. argentino e você é brasileiro. Ele é espanhol. Vai. Mas teria que ser mais alguma coisa Não, sim. Brasil, nível Tá. Brasil, Mas que é, não ocorresse a ruptura assim de língua, não entende, não há compreensão da mensagem. Faz o Luciano conversando com o Borré tentando trazer Quero um exemplo. Qualquer situação, por exemplo, a gíria. Uma pessoa de idade não conhece as gírias de hoje. A minha mãe, por exemplo, quando ela via um rapaz bonito na época dela, de adolescente, ela falava que o homem era um cão. Um cão. É só um cão. Agora, o que seria um homem bonito hoje? Não seria essa palavra cão. Entenderam? É nessa situação que você tem que encontrar. Ou, por exemplo, você vai num shopping, vai se deparar com um monte de palavras, tem gente que não entende, espera ele voltar. Tem gente que não entende aquilo e acaba, de certa forma, excluindo. Quando está lá, sale lá. Por que não coloca promoção? Não tá chegando na hora que liguei. Bom dia para todo mundo. Eu vou fazer uma chamada aqui, porque eu quero verificar os alunos que são presenciais, que não estão vindo presenciais, que não podem, tá? O aluno que optou por ser presencial, ele tem que vir para a aula presencial. A partir do momento que o aluno não vem para a aula presencial, ele perde a vaga dele e volta automaticamente para o online e não pode vir mais presencial, tá? Que é assim que funciona. Para o aluno para presencial, ficar online, se ele tiver um atestado médico, ele pode ficar online enquanto o atestado durar. Acabou o atestado médico, tem que voltar para o presencial. Certo? Isso não é regra que eu criei, não. A Secretaria de Educação, que passou aqui hoje, e me falou isso, não posso trabalhar com um aluno fazendo aula do jeito que ele quer. Eu já não quero ir na aula, então eu vou fazer online. Não é assim que funciona, tá? Já vou responder as perguntas. Eu vou fazer uma chamada aqui só para fazer a constatação, tá? A Amanda é presencial, está presente. Ana Gabriela é online. Está presente na aula, professora Ana Gabriela? A Ana Gabriela, sim. Sim. Ana Carolina é online, está presente? Sim. Outra coisa, o aluno online que não comparecer na aula é falta, tá? Vai ficar com falta. E depois reprova por falta. E aí a gente tem como provar que o aluno não estava fazendo a aula, porque nós temos as gravações das aulas. Lá na gravação da aula aparece os alunos que acessaram o e-mail que o aluno usou. Então a gente consegue comprovar que o aluno não está frequentando a aula. É 20% de falta que não pode ter, tá? Ana Lisa é presencial. Cadê a Ana Lisa? Tá online? Ana Lisa, acho que não está, não. Deixa eu ver. Tá, ela está aqui, Ana Lisa. Ana Lisa, por que não veio presencial hoje?
eu mudei a tese. A minha mãe não deu mensagem pra você. Você não vai ficar mais presencial? Não. Então, sua mãe tem que comunicar na secretaria, tá? Porque tem que mudar lá o sistema, o regime, que tem documento, tudo certinho pra gente preencher. Tá certo? Tem que ligar na secretaria, abrir mão da vaga, que não quer mais o presencial, e aí não pode vir mais, tá bom? Tá bom. Ana Clara. Ana Clara. Catarina. Catarina. Cadê a Catarina? Catarina não está, não. Não? Ela veio ontem. A Catarina é presencial, então já ficou com 4. Diogo Leonardo é presencial, ok. Gabriela Lari presencial, ok. Uric é online. Tá online, Uric? Uric. Quer falar com ele? Eu só quero ver se está na aula. Uric. Oi, professor. Tá, né? Isabela Abrão. Eu, Isabela, não pode mais faltar na aula e ficar online. Ou atestado médico ou aula presencial, tá certo? Isabelle Fernandes é online, tá na aula? Sim. Júlia Barreto é online, tá na aula? Está. Certeza. Então, eu não posso faltar aqui e ir online sem um motivo. Sem um motivo justo, porque você é aluno presencial, tá? Leonardo Taroco. Leonardo. Não estou vendo aqui, não. É esse aqui. Leonardo. Cadê o Leonardo? A Kézia quer falar com você. Esse não é aqui. Fica ali nos 3 pontinhos. Hã? 3 pontinhos lá. O nome dele. Mas eu cliquei. 3 pontinhos. Fixar. Abre seu microfone, Leonardo, que eu quero falar com você. Quero ver se você realmente está na aula. Letícia. Letícia está presente? A Letícia, ela veio falar comigo. Ela não parece que vai vir. Pode fixar ele no Como que faz? É só Ah, é aqui. clicar. meio, lá no meio. Né? A Letícia está. Letícia, Lucas Alves. Desenho. Lucas Kuroki. está. A Letícia não está Está. ouvindo, tá? Aqui, ó. Mas ela não responde quando a gente fala, tá? Não está respondendo agora, não. Letícia, fala oi aqui para nós. Oi, professora, é que meu microfone tá meio ruim. Ah, bom. Luiz Henrique Flores. Está. Tá falando com ele até agora. Mas foi ele que eu quero você entrar na aula mesmo. Luiz Henrique, abra a câmera aqui. Luiz Henrique, abre seu microfone e sua câmera, senão eu vou te dar falta. Não tá na aula, né? Tá vendo? Eu esqueço esse negócio. Maria Clara Thomas. Tá na aula? Maria Clara, não? Não? Mariana Alves. Mariana está. Oi. Miguel Henrique Ornelas. Miguel está. Frequente. Murilo. Nicole. Está. Mas a Nicole é presencial. Por que tá online? Talvez amanhã eu não sei, eu falo com a minha mãe, então. Não entendi nada. Ela não entendeu. Fala novamente. Talvez amanhã eu vou voltar. Eu vou falar certinho com a minha mãe. Aí eu falo com a senhora. Ela falou, talvez eu voltar, que ela vai falar com você amanhã. É assim.
Não dá para ficar nos dois modelos, né? Presencial, A gente presencial fica. e online. Rafaela Galvão. Ela está. Aqui. Voltou para o online, Rafaela? Foi por causa do meu irmão que as aulas dele fechou. Rafaela Frank. Rafaela. Oi. Eu vou vir diariamente fazer essa chamada na sala de aula. O aluno que não responder, não abrir a câmera ou abrir o microfone, vai ser dado como falta, e vai a falta. E aí o pai vai vir questionar, mas está gravado na aula que o aluno não está respondendo, tá? Que é isso que a gente precisa, que o aluno participe na aula. Peguei cadernos de alunos online aí que não tinha nada copiado, zero. E aí, comparando com os outros alunos, não do presencial, do online mesmo, a gente vê que é porque o aluno não quis copiar, porque foi dado a disciplina, tudo certinho, a professora passou, projetou para o aluno copiar, pediu para fazer a anotação, pediu para fazer a tarefa, e o aluno não fez. E a gente acaba perdendo mais tempo na hora de fazer pauta, porque o aluno demora para entrar, aí ele fica aqui ocioso, eles parados esperando a boa vontade do que está online entrar. E o professor perde tempo e depois o professor não consegue recuperar isso, porque as aulas são... Não tem como prorrogar as aulas. As aulas são as que estão fixadas e pronto. Então, o professor não consegue cumprir o planejamento, está prejudicando o pessoal que está aqui no presencial. Então, por favor, né? Vamos levar a sério, porque apesar de estar online, a aula continua normalmente, certo? Outra coisa, todas essas aulas, elas são gravadas e arquivadas no nosso sistema. Então, vai passar 30 dias. Você vai falar para sua mãe, a professora não deu essa matéria. A tia Kézia vai voltar 30 dias atrás e vai mostrar para sua mãe que a matéria foi dada. Então, não tem para onde correr, tá bom? Obrigada. Uma pergunta? Fala. Se eu usar uma Rafaela, cuidar de alguma pessoa, Ô, professora, tem que ser 15 linhas ou 30? Tipo... Mínimo 15. Sim, mas tipo, se eu escrever 20, eu posso escrever 20? Fica à vontade. Tá, obrigada. Pode escrever de 15 a 30 linhas. Tá? Tá bom.
Professora. Só um pouquinho, silêncio. Oi. Eu vou ter que fazer outro? Só um pouquinho. Pode falar. Eu vou ter que fazer outro texto? Não, você pode escrever esse mesmo texto, só que ficou faltando esses elementos. Porque foi um texto normal, sem falar sobre o assunto que eu pedi. Então, por exemplo, quando eu dei aquela dica para você, você pode se apropriar de palavras no diálogo entre esses personagens para que ocorra esse sentido. Por exemplo, o café. Você poderia substituir por coffee se a ideia fosse falar em estrangeirismo. Mas o pingado é uma expressão, uma palavra utilizada em algumas regiões do país. Uns usam café com leite, outros usam pingado. Então, seria uma forma de você inserir o assunto no texto. Não precisa escrever Tá. Então, quando eu imprimir a folha, aí eu passo corretamente para a folha, pode ser? Pode ser. Mas eu acho que você tem que acrescentar mais elementos relacionados à língua, para ele ficar mais referente ao tema. Terminou? Mostrar o começo. O começo é 10h38. Eu vou fazer agora. Pensei que ele me entrega o texto e vai trazer 3 linhas para mim. Não, professora, agora eu vou fazer a conta. Tá, pode começar. Deixa eu ver como é que é o seu começo.
Quem terminou de fazer a proposta atividade avaliativa pode fazer a atividade como que foi proposta como tarefa, tá? Para não ficar à toa.
O texto de vocês tem que ficar escrito à caneta, tá? E na folha, que é para vocês retirarem aqui. Então, vocês já podem saindo. Assim que vocês terminarem de escrever o rascunho de vocês, quem não tiver folha, manda para mim a foto do texto escrito. Só para eu ver que realmente vocês estavam fazendo na aula. Tá? Até a próxima aula. Tenham um bom dia. Tchau, Tchau.